Estamos recebendo o vereador Adilson Quadro, o vereador da Câmara de Divinópolis, e o que nos motivou a estar conversando com o Adilson, nós vamos tratar de um tema um pouco diferente, é que Adilson, nas suas falas, nos seus pronunciamentos na Câmara, ele se coloca sem nenhuma, como antigamente se fazia, né? Ele se coloca abertamente como um vereador da maçonaria, um vereador maçom, né? E nós conversamos ontem sobre essa questão e ele se dispôs a gente está conversando abertamente sobre a questão da maçonaria, na questão da vida pública, especificamente, no caso dele, no Legislativo. Adilson, me diz uma coisa, antigamente falava-se muito da maçonaria como uma entidade mais fechada, como menos exposta do que atualmente onde atualmente ela participa de vários movimentos, inclusive movimentos políticos, e antigamente ela era mais discreta, né? Tanto é que meu tio foi maçom, e a gente só descobriu que ele era maçom quando ele faleceu, né? E hoje a gente não vê dessa forma, a gente vê inclusive carros, como a gente estava conversando ontem, carro com adesivo, né? Afinal de contas, o que é a maçonaria? Ela é uma entidade secreta ou não é tão mais secreta? O que é a maçonaria, em poucas palavras? Olha, é uma instituição, o objetivo dela maior é tornar feliz a humanidade. Ela não é uma instituição secreta, ela é uma instituição discreta. E uma outra situação que nós vivíamos antigamente é o seguinte: até a própria situação antigamente, principalmente do governo militar, e antes a maçonaria participou de quase todos os movimentos políticos, né? Ela participou, por exemplo, a questão da independência do Brasil, teve a participação fundamental da maçonaria. A maçonaria levou Dom Pedro II, inclusive, para se tornar maçom, colocou ele, inclusive, como grão-mestre, para que ele decretasse, primeiramente, dentro de um templo maçônico, a independência do país. A questão mineira, por exemplo, a questão de Tiradentes, que também foi maçom, José Lins do Rego, e fora do Brasil, Abraham Lincoln, diversos presidentes americanos foram maçons. Então, esse envolvimento que às vezes na questão política é porque o momento realmente chama para isso. Eu acho que nós temos que manifestar, mas não é 100%. Por exemplo, como uma instituição, como uma associação que dá liberdade de pensamento para as pessoas, e nós preconizamos isso lá, o respeito à opinião diversa que nós temos lá entre nós, tanto de religião como de partido político, de filosofia, de vida, desde que nós tenhamos como princípio, por exemplo, o livro da lei nossa, é a Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia é uma coisa que serve para todo mundo. Então, os fundamentos ali servem para o espírita, serve para o católico, serve para o evangélico, que nós temos dentro da maçonaria, evangélico, temos espíritas, temos católicos. Então, há um respeito pela liberdade. Teve gente, por exemplo, que votou e apoiou a Dilma nessa eleição. E teve, inclusive, uma quantidade de pessoas como eu, nós votamos e apoiamos o Aécio Neves. Então, há isso aí, assim, há essa liberdade de pensamento. Vereador, mas parece que existe uma situação onde parece que ser maçom é tipo ostentar um poder, ter um salvo-conduto. Algumas pessoas interpretam dessa forma. Não existe, falado no meio do... Vamos colocar eu assim como leigo, que eu não entendo de nenhuma organização internamente como é que ela funciona, mas parece que existe uma ostentação, as pessoas veem dessa forma, né? Uma ostentação de poder, eu sou maçom. E dentro dessa linha de raciocínio, nos parece que existe também uma questão de proteção, que o maçom protege o outro maçom, essa questão de irmandade. Isso existe realmente? Olha, numa família você sempre se preocupa com o seu pai, sua mãe, o seu irmão.
e lá nós temos uns aos outros como os irmãos, temos os filhos dos nossos irmãos como sobrinhos, as esposas como cunhadas. Então, obviamente, dentro da legalidade, dentro da normalidade, dentro do que você faria por um filho, por um sobrinho, você faz aquilo naturalmente. E nós temos essa questão de ostentação muito relativa. Nós temos ferroviários, nós temos pedreiros, temos vendedores, farmacêuticos, médicos, temos pessoas de todos os segmentos da sociedade. É uma instituição, pela descrição dela, às vezes demora até um pouquinho para ser admitida. Às vezes se confunde até com o Rotary, com o Lions, que são instituições sérias também, mas com filosofias, com propósitos diferentes. Às vezes até se assemelham, por exemplo, na filantropia. A maçonaria também ela tem atividade filantrópica. Mas, acima de tudo, o objetivo é a gente se melhorar, a gente, cada dia, por exemplo, cada dia a instituição em si, ela é séria, a instituição ela é perfeita, a instituição, mas a associação é composta por homens. Então, homens que cometem falhas e que a gente procura buscar, inclusive para quando nós vamos admitir, que a pessoa, se ela tem 100% lá dentro, tem que concordar para a pessoa entrar. E procura buscar a pessoa com a melhor das intenções, o mais perfeita possível. Só que todos são seres humanos e todos são sujeitos a errar. Vereador Adilson Quadro, mas vamos falar um pouquinho da maçonaria com a questão política. Neste momento, a maçonaria está se posicionando abertamente contra a permanência da presidente Dilma Rousseff. Tanto é que aqui mesmo em Divinópolis e em outros locais do Brasil inteiro, né, a maçonaria ostentou bandeira de fora Dilma, fora PT, né, partidariamente. Como é que o senhor vê isso de uma forma assim, e ao mesmo tempo, antes dessa pergunta, né, como é que o senhor vê essa questão política, atrelada, ao mesmo tempo atrelada à mesma situação política, a maçonaria também, ela é tucana, né, porque nos parece, tá, que existem muitos membros, muitos partidários do PSDB, que são maçons, e está tendo esse movimento de fora Dilma e coincidentemente, com muitos PSDBistas dentro da maçonaria. Isso não é assim quebra um pouco a linha da maçonaria? Olha, se tivesse acontecendo a mesma situação com o PSDB no poder, com certeza teriam outras pessoas que também são simpatizantes da Dilma, são simpatizantes do Lula. Tínhamos, no período fora Collor, tínhamos pessoas que eram simpatizantes, que votaram no Collor, que queriam o Collor no poder, e que houve um movimento também da maçonaria de fora Collor. Então ele teve junto com o pessoal do PT, com os caras pintados, nós estivemos juntos também. Então ali você não vê a maçonaria como um todo, você vê alguns membros da maçonaria fazendo. É a liberdade que nós temos de manifestar a nossa opinião, é a liberdade. Qualquer um que estivesse no governo, que estivesse vendo uma situação dessa, petrolão, mensalão, qualquer situação dessa, essa quantidade de coisas que não é aquilo que a gente sonhava para a política, qualquer um haveria a participação maçônica. Naturalmente, nós teríamos um grupo, talvez até outros, você talvez não veria os mesmos rostos, não seriam as mesmas pessoas, talvez, mas você veria a maçonaria também representada lá, protestando contra esse tipo de coisa. A gente não quer isso, o cidadão de modo geral, a gente quer coisa simples, a gente quer que a ética seja respeitada. Quando um cidadão é eleito para representar os desejos, os anseios da população, e anseio da sociedade não é colocar ladrão no poder, não. Então, da mesma maneira que nós tínhamos lá pessoas se manifestando contra, teríamos também, se fosse o PSDB, nós teríamos gente se manifestando contra também. Adilson, no caso, você já me falou, foi ontem, né, ou alguns dias atrás, que o juiz Sérgio Moro, ele é maçom, né? E como é que você vê a atuação dele? Será que ele está agindo como juiz ou agindo como maçom ou está juntando os dois? Olha, a informação que eu tive, inclusive é o seguinte, nós temos aqui até um promotor que é do Paraná, que ele é de Apucarana, e foi numa conversa, trocando uma ideia, que ele comentou comigo que a informação que ele tinha é que ele era maçom.
né? E outras pessoas já comentaram comigo que ele era maçom. Então eu fiquei muito feliz. Eu acho o seguinte, o juiz primeiro tem que trabalhar como juiz, seja ele maçom ou não. E eu acredito que a nossa magistratura é uma magistratura que leva isso a sério. Mas se a gente for analisar, um juiz de primeira instância, um juiz federal, está causando esse estrago, né? Esse estrago assim, para as pessoas corruptas. Né? Se você analisar, maçom ou não, é um juiz que vê que é uma pessoa séria que está em busca do bem. Nós temos a Polícia Federal que está muito empenhada nesse sentido também. E são pessoas normais. Eu, por exemplo, não sei se tem algum policial maçom, algum delegado lá, mas estão trabalhando como deveriam trabalhar. Então, indiferente de qualquer coisa, eu acho que a atitude do ser humano tem que ser essa, a atitude do homem público, do homem sério é essa, puxa vida. Quando você faz um concurso, eu falo, olha, eu vou ganhar tanto, eu tenho que viver com aquele tanto. Por isso que, voltando até a gente comentando sobre a questão de salários, às vezes, a gente fala o seguinte, o homem público ele tem que ser remunerado, sim, ele tem que ser remunerado de forma direta, ele receber, fazer jus por aquilo ali, porque se ele abrir mais a condição de receber propina, receber outros valores, ele não está sendo uma pessoa que venha merecer essa confiança da sociedade. Então, o juiz Sérgio Moro, a informação que eu tive é que é maçom, que leva a sério os princípios maçônicos, que é esse aí, de agir corretamente. Isso é o normal, o trivial. Acho que todo ser humano, indiferente de ser maçom ou não, deve agir dessa maneira. Agir com dignidade, agir com respeito, principalmente as coisas dos outros. Nós estamos focando essa situação, esse tema sobre a maçonaria, porque isso nós tínhamos acordado isso antes, né? Então, a nossa pauta basicamente é essa. Aí, dentro dessa pauta nossa, muitos membros também do atual governo municipal são maçons, assim como é sabido que o prefeito Vladimir é maçom e outros secretários mais, né? E na Câmara, me parece que é só o senhor, né? Como é que o senhor... E existe, na realidade, uma situação onde existe algumas críticas, né, à atual administração que pode resvalar também na maçonaria. Como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que a instituição maçônica, ela é a questão de governos do fundo do coração. Olha, qualquer coisa que tivesse de imoralidade, né, com certeza absoluta, essa pessoa não estaria do nosso meio. Se fosse prefeito, secretário, vice-prefeito, o que for. Nós temos dentro da nossa loja maçônica, por exemplo, deputado federal que apoia a Dilma, que apoia o Pimentel. Então é um outro segmento, uma outra linha. E, no entanto, nós temos respeito, convivemos com ele, jantamos juntos, temos uma convivência normal. E temos que é uma pessoa digna, uma pessoa honesta, que ele, obviamente, inclusive, é o seguinte, olha, se chegar a questão do impeachment lá, claro que eu vou votar favorável, sim, comprovando que haja alguma coisa desonesta desse governo, eu votarei votarei favorável também a esse impeachment. Então, tem pessoas de pensamentos diversos, né? E o fato de ter secretário maçom, eu acho que em momento algum isso traz qualquer desmérito, né? Nós não são tantos secretários maçons, mas temos algumas pessoas sim que fazem parte da instituição, como tem rotarianos, tem pessoas do Lions. Eu sou vicentino, por exemplo, eu sou confrade desde 8 anos de idade. Então, eu estou lá, tem vicentino, tem evangélico que faz parte também do... Então, ou seja, essas instituições, se houvesse alguma coisa de erro, de equívoco, de fora do normal, estariam sendo coniventes também com o errado. Eu acho que nenhum de nós deve admitir, seja quem for, que a pessoa foja daquela linha deve ser reto, todo mundo deve agir com essa dignidade, com esse respeito, que nós devemos ter a coisa pública. Vereador, quase finalizando, mas não finalizando ainda, existe dentro da instituição alguma norma ou diretriz que diz que é preciso que um membro da maçonaria, um maçom, ele tenha que seguir as determinações da loja maçônica, da instituição, independente, no sentido de, não de proteção, mas no sentido, ou talvez até de proteção também, mas no sentido de que o que a maçonaria determinar, né, o que seja lá o mestre como é que chama? Venerável, né? Que ele tenha, que o membro tenha que
seguir aquela linha, aquela doutrina, tenha que fazer para ter esse sentido de corpo? Olha, o que é determinado pela instituição é que a gente deve seguir uma linha de retidão e que a gente deve se polir a cada dia. Nós somos tidos assim desde o início, quando a gente inicia na maçonaria, como uma pedra bruta, uma pedra que precisa ser polida, uma pedra que precisa ser cada vez mais esmerilada, vamos dizer, a vida vai nos mostrando. E a gente vai buscando a perfeição, a gente vai buscando cada dia ser melhor. E o que ela determina, o que é a preconização, lá nós preconizamos que a pessoa tem que agir com retidão, tem que agir com respeito, tem que... tanto, por exemplo, você vê a preocupação, o zelo, que uma pessoa casada, ela não entra na maçonaria se não tiver a aquiescência da esposa, que a família para nós é fundamental. O cara tem que ser um bom pai, ele tem que dar bons exemplos, e às vezes a pessoa, nós só não saímos, por exemplo, às vezes a pessoa é convidada a se retirar da maçonaria, e às vezes continua se intitulando maçom, mas só nós é que sabemos que ele não está lá mais. Às vezes, se você não está seguindo aquela doutrina, né, maçônica, não tem sentido a pessoa permanecer ali dentro. Você entra para lá, você tem a despesa, você tem obrigações. Nós, por exemplo, quando somos chamados a somar esforço para colaborar, por exemplo, com a COM. A COM foi fundada por maçons participaram, pessoas do Rotary participaram, e hoje é dirigida por maçons. E a gente tem que ter espírito puro para ser maçom. O espírito público é exatamente pensar no outro, agir com cidadania. Tudo isso são questões que a maçonaria preconiza. A partir do momento que você começa a fugir disso aí, ela te convida a sair. Se você não quiser aceitar o convite de sair, ela te expulsa, né? Então, é o seguinte, não tem nada demais, não tem nada de anormal. O que a gente busca é a naturalidade, a simplicidade e cada dia se polindo mais, cada dia buscar a retidão na nossa vida. Vereador, vem aí a eleição em 2016, ano que vem, eleição municipal. A entidade, a maçonaria, vai se posicionar como se posicionou, não de forma aberta, mas como se posicionou no caso da eleição do Vladimir, do atual prefeito, que foi eleito e reeleito. A entidade ela vai se posicionar politicamente, apoiando um candidato ou não? Olha, para você ter uma ideia, nessa última eleição, nós temos aqui 5 lojas maçônicas. A loja que quase que abertamente abraçou a campanha do Vladimir e esteve junto com o Vladimir, esteve junto comigo também, que eu sou membro da mesma loja que ele, foi a loja maçônica Estrela do Oeste, a minha loja. Teve outras lojas que inclusive apoiaram outro candidato. E teve outro candidato que tem vínculos, não é maçom, mas tem vínculos com a maçonaria. Tem algumas pessoas muito ligadas a ele também, que teve o apoio, inclusive de gente da nossa loja também. Lá, acima de tudo, a gente prega a liberdade que a pessoa deve ter. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, é o direito que a pessoa tem. Agora, lá quase que 99% apoiou o Vladimir, da minha loja. Agora, as outras lojas, uma boa parte apoiou o Vladimir e teve outros não se manifestarem e alguns até apoiaram outros candidatos. O que não impede o nosso relacionamento, o que não deixou de haver entre nós essa fraternidade. Somos irmãos da mesma maneira, embora de lojas diferentes. Mas essa liberdade é uma das coisas que mais nós preservamos e que mais nós brigamos, para que a pessoa tenha liberdade de escolher a sua religião, de escolher o seu partido político, né? Desde que viva de uma forma reta, de uma forma limpa, de uma forma correta, procurar ser um bom pai de família, procurar ser quando a gente fala, ser um bom maçom, né? Então o sentido nosso é isso, é tornar feliz a humanidade. Finalizando, Adilson, é a última pergunta, mas de qualquer forma, politicamente, neste momento político, a maçonaria que é o fora Dilma, né? Fora Dilma, fora PT e fora do Lula. Seria fora PSDB, fora PMDB, fora DEM, fora qualquer partido que não estivesse seguindo aquilo que a gente acha normal. Então hoje sim, a gente veste essa camisa assim, nós não concordamos com essa forma de gestão. Mentir, por exemplo, para a sociedade, dizer que estava tudo uma maravilha, que não tinha necessidade de fazer isso, mas que o outro faria. O Aécio não é irmão, mas era um candidato que eu, por exemplo, fiz a minha opção de apoiá-lo. E muitos dos nossos lá o apoiaram também. Outros não. E esses que não
apoiaram e que até apoiaram a Dilma, esses hoje fazem coro no sentido de pedir fora PT, fora Dilma, porque estão vendo o absurdo que nós estamos vivenciando, né? Você falou que, na realidade, o Aécio ele não é maçom, né? Não é irmão, como o senhor colocou, mas existe uma imagem de um vídeo que trafega na internet, onde está lá o Aécio, o Alckmin e o Serra sendo, não digo reverenciado, não sei como é que é o processo, mas estava sendo recebido numa loja maçônica com muita simpatia. Nós temos as nossas, vamos dizer assim, sessões brancas, né, que nós recebemos todas as pessoas. Mas, por exemplo, o Serra se diz católico, mas teve um apoio amplo, incondicional e restrito até dos evangélicos em São Paulo, né? Eu tenho amigos espíritas, né, que apoiaram assim com o maior fervor, com a maior dedicação a questão do Aécio Neves, né, que também são maçons. Quando você tem uma sessão dessa, ela é aberta para todo mundo, inclusive para ser filmada e mostrada para todo mundo. Nós não temos as questões ritualísticas, as questões que nós não temos com mais descrição, são questões milenares. E, aliás, ela só é milenar porque a gente não tem essa descrição, né? Mas a maçonaria, ela não é secreta, ela é discreta. E o fato de ter recebido o Alckmin, essas pessoas lá, porque tem muitos simpatizantes, são pessoas, e é uma instituição que, se for preciso, inclusive, de receber a Dilma, recebe também. Recebe. Ela, enquanto presidente, é uma pessoa que ela tem a autoridade dela e nós devemos respeito a essa autoridade. O governador Pimentel, eu não o apoiei e nós vamos referenciá-lo. O dia que ele vir aqui, no sábado, terá todo o respeito, toda a cortesia, e é uma pessoa que nós devemos obediência a ele enquanto governador e com certeza terá o nosso respeito, e enquanto for governador, enquanto for presidente, a presidente Dilma, terá da nossa parte esse respeito. Mas pessoas larápios, pessoas que agiram com que faltou aí honestidade da parte, claro que nós lutaremos para tirar essas pessoas do poder, sejam de qual partido forem. Adilson, ano que vem, já falamos, né? É um período de eleitoral municipal. Como é que você está vendo agora mudando um pouquinho, falando só de política, deixando a maçonaria de lado, como é que você está vendo, como é que você vê esse momento que vai acontecer, sua análise para o ano que vem? Olha, é um momento muito difícil, Geraldo. Nós estamos vivenciando uma situação, você tem participado, você participa muito das nossas sessões acaloradas, às vezes, lá da Câmara Municipal, e você acompanha os jornais, acompanha a situação que estão os municípios. Realmente está em estado de penúria a maioria dos nossos municípios. Nós estamos brigando aí por uma partilha melhor dos tributos que são arrecadados no município. Todos os tributos, eles vêm do município. O cidadão mora, não é na nação, não mora no estado, ele mora no município. Então, quer dizer, nós precisaríamos um pouco mais desse quinhão, que até passasse um pouco mais de responsabilidade para a gente. Acho que o próximo prefeito ele terá que tomar medidas duras, seja ele quem for. Vai ter que tomar medidas duras, vai com essa questão de servidor público, vai ter que reavaliar como é que vai ficar essa situação, a questão dos impostos, precisa aumentar, precisa de corrigir alguma coisa, uma planta de valores precisa de corrigir ou não, ou buscar recursos mais no Estado. Será que o Estado vai ter como passar? O Estado está no estado de penúria também. A União, como é que vai ficar esse nosso relacionamento? Hoje o município paga, inclusive, conta de água, conta de energia, de quartel aqui. Quer dizer, a participação, um convênio, não tem nada desonesto, mas a concessionária era do Estado. A concessionária de energia, a concessionária de água. Bom, nós vamos colocar isso para o governador. Olha, nós queremos segurança para nós termos um número maior de policiais, militares, para nós termos a Polícia Federal aqui. Nós bancamos o aluguel da Polícia Federal, a gente banca um punhado de custo. Procuradoria Federal, a Justiça Federal, uma série de coisas, para nós trazermos isso para Divinópolis, porque se nós não fizéssemos isso, a delegacia, por exemplo, Polícia Federal, iria para Passos. Estrategicamente para lá seria um lugar melhor, logisticamente, mas no entanto nós oferecemos mais para que eles viessem para cá, nós criamos condições melhores para eles estarem aqui, e foi ótimo, e que bom que nós demos conta. Só que nós vamos ter, o próximo prefeito, por exemplo, vai ter que rever uma série desses convênios. Aí como é que vai fazer? Metade do aluguel, por exemplo, da Polícia Civil, aquela estrutura que tem lá hoje,
prefeitura trabalhando para que tivesse daquela maneira. Como é que nós vamos fazer? Será que nós vamos dar conta de continuar bancando o próximo prefeito? Será que vai fazer isso? Então vai ter que tomar uma série de medidas talvez não tão simpáticas. E quem mentir, e quem falar que está uma maravilha, que está tranquilo, que vai... Olha, nós temos que ter muito cuidado, inclusive nessa campanha, do que é que nós vamos oferecer para o cidadão, o que é que nós vamos propor para ele. Porque nós não podemos mentir, sob pena, inclusive o seguinte, correndo risco até de não ser eleito, mas nós temos que falar a verdade, não enganar as pessoas, como nós fomos enganados na questão presidencial. Eu acho que ela não tinha nada, não tinha problema se ela tivesse ganhado, mas ela deveria ter falado, olha, nós vamos ter que tomar medidas duras, como era a proposta do Aécio, ele falou que teria que tomar algumas medidas mais duras. Então, eu acho que o próximo prefeito ele vai encontrar uma situação muito difícil, não por culpa da atual gestão, porque, inclusive, o seguinte, nós temos lá nos nossos embates, lá, a questão de cortar cargo, de cortar 20%, está lá, está na página é só a gente olhar, a gente conferir. 50% dos cargos não estão ocupados. Né? Nós temos lá, podíamos colocar mais 4 ou 5 secretários. Tem 3 secretários que estão lá com um acúmulo de secretarias lá. Então, porque não tem como, nós não temos como, nós temos que buscar alternativas, formas de gastar menos, né, e segurar o máximo e devolver o máximo de benefício para a sociedade. Vai ser uma briga boa, que eu acredito que, se Deus quiser, e quem ganhar, obviamente que a minha pretensão é ser candidato novamente, talvez, a vereador, mas a minha pretensão é, se tiver de ser oposição consciente, se tiver de ser situação consciente também, de apoiar quem quer que seja o prefeito, no sentido de valorizar o nosso cidadão, de buscar um máximo de benefício para a nossa cidade que nós tanto amamos. Conversamos com o vereador Adilson Quadros, do PSDB, um dos vereadores mais maduros da Câmara, conciliador, apagador de incêndio. Em alguns momentos os ânimos se acirram, e Adilson consegue, mesmo sendo governo e com a oposição lá, uma oposição até pequena, mas o Adilson consegue conciliar e trafegar nas várias correntes políticas existentes dentro da Câmara. Então, é isso, e um abraço.